Este tema é sobre os meios para se combater os maus tratos aos animais no Brasil. Interessante tema, não é? Então preste bem atenção e confere aqui. Pode até ser que num primeiro momento você, que está aí do outro lado da tela, imagine o seguinte: mas professora Alciele, este tema seria um tema possível para o Enem, já que o Enem estabelece como regra para o tema questões que envolvem a sociedade, minorias sociais, como foi apresentado aí nos últimos exames? Sim, mas não podemos esquecer que este tema envolve o homem. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. O homem numa relação com o animal. Então vamos pensar aqui num contexto, porque você precisa de um contexto para iniciar o seu texto. É interessante você perceber. Na antiguidade, ao longo da história, a relação do homem com o animal é bem próxima, né? Tem a questão dos meios de transporte, na atividade da agricultura, isso é bem presente. Só que nós precisamos trazer esse contexto histórico para a questão atual. E aqui apresentar uma problemática que envolve os maus tratos aos animais. Nós poderíamos evidenciar aqui duas ideias bem presentes, bem atuais da nossa sociedade, que é acerca dos animais no esporte, em algumas atividades culturais, como bem sabemos aqui no Brasil, a exemplo da vaquejada, dos rodeios, entre outras questões aí de disputa. E o que ocorre, gente, que é um problema extremamente crítico acerca dos animais em situação de rua. Então eu posso evidenciar uma problemática de que muitos animais sofrem maus tratos em decorrência de atividades esportivas ou atividades culturais, mas também por uma situação de um grande número de animais em situação de rua. E isso evidencia bem esta problemática. Logo após, eu preciso apresentar a tese. E aí? Qual o seu posicionamento diante disso? O Enem não quer a sua opinião, o Enem não quer a sua ideia pessoal. O Enem quer que você apresente uma ideia, mas que essa ideia aborde um coletivo, uma sociedade. Você pode até não gostar de animais, é um direito seu. Mas numa abordagem coletiva, como é que pode um homem civilizado maltratar animais? Porque estão esses animais em situação de rua, porque esses animais podem trazer dinheiro nas disputas, nas apostas que envolvem aí e trazem aí o contexto de maus tratos, de sofrimento aos animais. Então seria mais ou menos nessa perspectiva que você poderia construir a sua tese. Olha que eu estou falando de um homem civilizado, de um homem na sociedade. Não é interessante isso? Veja só. Nessa sequência do texto, é interessante também você abordar sobre algo que está presente na nossa legislação. Nós estamos diante de uma dissertação argumentativa e uma dissertação argumentativa traz como meta maior a apresentação de informações e argumentos relacionados aqui com o mundo real. No mundo real, no nosso Brasil, no nosso ordenamento jurídico, nós temos uma legislação que protege a nossa fauna, que protege a nossa flora, uma legislação que define pena para pessoas que agem maltratando os nossos animais. Neste caso aí, animais domesticados ou não. Então, essa questão de trazer para o seu texto, fundamentando o seu argumento com um ponto da legislação, é inteligente, é interessante. Porque você aí está se apropriando de um discurso de autoridade, discurso esse extremamente plausível, até porque faz parte do nosso ordenamento jurídico. E melhor, você estará revelando para o examinador conhecimento. Então, isso já começa a ser apresentado para que você defenda a ideia de que isso precisa ser combatido, porque a nossa legislação não define aceitação alguma para os maus tratos acerca dos animais. Falando em legislação, que tal aí trazer uma abordagem sobre a recente aprovação acerca da regulamentação da vaquejada? Lembram disso? Acho que há uns 2 anos, 1 ano, principalmente aqui no Nordeste,
foi feita toda uma manifestação, uma movimentação para a defesa da continuidade das vaquejadas, por conta da cultura, por conta da rentabilidade financeira que esta atividade traz. O Senado, o Congresso Nacional, enfim, o nosso poder legislativo aprovou. E hoje a vaquejada ela é legalizada, mas é interessante, em virtude dessa proteção aos animais, é interessante dissertar, é interessante destacar que essa regulamentação também alterou, porque nós bem sabemos que a prática da vaquejada traz aí algo muito terrível para os animais, para o boi, né? A questão da cauda do boi que é rompida. E essa regulamentação aprovou que pode-se utilizar uma cauda artificial, como bem sabemos, adaptando aí para que esse animal não sofra maus tratos. A prática continua, mas há necessidade de fiscalização para que esses animais não sofram maus tratos, é interessante. Em meio a isso, nós temos uma questão extremamente ilegal que eu poderia citar aqui, que são as atividades voltadas às rinhas de galo. Rinhas de galo ainda é uma atividade ilegal no Brasil, mas é tão comum, é tão evidente, que até mesmo nós paramos para prestar atenção. Se está no ordenamento jurídico, se está na legislação, por que isso ainda ocorre com tanta frequência? Parece até que este problema acerca dos maus tratos aos animais é um problema pouco discutido, pouco importado pela sociedade. E de fato é. E talvez seja isso necessário expor no seu texto, dissertar no seu texto, de modo que você apresente uma ideia de que isso não se deve continuar, mesmo havendo essa invisibilidade, mesmo havendo esse contexto de não se importar diante de uma sociedade com vários outros problemas, violência, problemas que afetam a criança, a mulher, o idoso, e aí, por que me importar com os animais? Mas é uma discussão que merece ser apontada aqui. As rinhas de galo são ilegais e maltratam esses animais. Observe que este parágrafo traz como ponto central a legislação numa discussão de duas disputas, de duas atividades que envolvem dinheiro e envolvem cultura. Não é assim? Então seria esse núcleo aí, essa ideia nuclear que você poderia construir na produção de um argumento, que eu aqui sugeri para você fazer. Um outro argumento poderia trazer um aspecto extremamente terrível. Esse adjetivo pode até ser aproveitado no seu texto, no que diz respeito aos maus tratos aos animais em situação de rua. É óbvio que existem também alguns exemplos e alguns contextos de animais domesticados que vivem nos lares do Brasil, que também sofrem maus tratos. Mas é evidente e muito visível na nossa sociedade como os animais vivem em situação de rua. É importante destacar que o Brasil está entre os países que mais tem cachorros e animais sendo criados em meio às famílias, né? De certo modo, esse contexto é bem evidente, é de fato. Mas talvez por isso ou não, temos uma quantidade de gatos e cachorros em situação de rua. E esses animais normalmente sofrem queimaduras, pancadas, pauladas, sofrem até mesmo amputação dos seus membros. Isso é muito terrível. Sabe uma dica interessante para você construir aqui neste argumento como estratégia? A estratégia da exemplificação. Eu acredito que vocês tenham acompanhado aqui nos últimos jornais, nas últimas notícias, acerca de um problema que aconteceu aqui na Paraíba, na cidade de Igaracy, em que o prefeito mandou matar vários animais em situação de rua. E não mandou matar de acordo com o que a legislação prevê. Mandou matar torturando, a paulada, envenenamento. Eu acredito que você lembra dessa informação e se não sabe, é interessante pesquisar, porque seria uma forma de trazer essa abordagem para o seu texto, demonstrando conhecimento acerca deste assunto. Não se esqueça, seja crítico. Demonstre aí uma ideia de que como pode o homem maltratar animais em situação de rua? Que justificativa tem? Se anteriormente tem uma questão de cultura, uma questão financeira, maltratar animais de rua só pode ser a nítida representação, revelação
de maldade, de não civilização. Na verdade, o homem pratica isso só pode ser a seu bel prazer. E é sabido, e isso tem em registro, que muitos homens que são envolvidos, muitas pessoas que maltratam animais de rua, quando assim eles são denunciados, estes são envolvidos até mesmo com outros crimes. Então, dá para construir uma ideia bem interessante acerca disso, um argumento que vai fundamentar bem o seu repúdio com relação aqui aos maus tratos aos animais. Eu acredito que essas duas ideias são ideias bem pertinentes. Mas não terminamos por aqui não. Ainda há qual outra parte? A conclusão, o fecho do nosso texto. Aquela parte que para o Enem tem uma estratégia exclusiva, que é uma conclusão proposta. Indique aqui algumas soluções. Acredito que aplicar essa legislação, permitir que essa legislação seja efetivada, talvez seja o anúncio aqui desta solução. Uma legislação que precisa ser efetivada, mas para isso tem que haver a denúncia. E em sequência, a punição dos reais agressores. Mesmo partindo do contexto de que poucas pessoas se importam com isso. Tem algo que eu acho interessante aqui para citar na conclusão. É acerca dos ativistas. Porque, na verdade, gente, se não fossem os ativistas, nós não estaríamos aqui discutindo acerca dos maus tratos, que os animais tanto sofrem. Os ativistas têm um papel importante, o uso das mídias sociais para alertar as pessoas, conscientizar as pessoas de que maltratar animal é crime e que maltratar animal não confere com o ideal harmônico de uma sociedade. E não é isso que nós queremos. A ideia dos ativistas também é uma ideia pertinente quando se pode, já que há tantos animais em situação de rua, promover, gente, adoção. Isso pode fazer toda a diferença e isso pode contribuir para que esses animais não sofram tanto. Mas tem uma ideia que pode aqui se relacionar ao poder público, já que eu sugeri na argumentação o exemplo aí do que aconteceu com o prefeito de Igaracy. Nesta conclusão, nós podemos apresentar aqui uma exigência de que o poder público municipal deve estar compromissado com o controle da população desses animais, através de métodos que conferem a proteção aos animais. Pode ser a castração para diminuir a população, pode ser todo esse controle de zoonose que permite com que esses animais tenham realmente a sua, digamos assim, dignidade garantida. Então, eu tenho uma legislação que precisa ser cumprida, eu tenho uma população que pode agir, os ativistas têm um papel muito importante, mas não podemos esquecer que o poder público também tem que assumir sua responsabilidade acerca desse problema que afeta a nossa sociedade. Professora Alciele, eu posso trazer uma outra ideia para o contexto aqui da abordagem desse tema? É óbvio que você pode. A minha ideia aqui não é fazer com que você fique engessado, preso. Aqui são sugestões. Se você tem outras ideias, coloque aqui no comentário do nosso vídeo, que desta forma nós iremos nos comunicar e assim a promoção do seu texto irá realmente ser satisfatória.